Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostra-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Você diz amém? Amém. Esse texto é um texto muito conhecido. Ele é mencionado nos 3 evangelhos, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, vai fazer a mesma menção desse texto. Nós chamamos de evangelhos sinóticos, ou evangelhos semelhantes, ou evangelhos da comparação. 3 evangelhos que, na verdade, é um único evangelho, mas contados de forma diferente. O olhar, a ótica que cada evangelista vai apresentar para o texto vai nos trazer informações. Então, toda vez que você pega um texto que ele também é relatado nos outros evangelhos, vale a pena você ler os outros textos para que você tenha a dimensão, porque, por exemplo, Mateus ele é bem objetivo nesse milagre. Ele apenas diz a respeito de 4 capítulos e reduz essa história. Há alguns detalhes que nós vamos achar em Marcos, outros detalhes nós vamos achar em Lucas. Mas esse texto, ele está sobre um contexto onde Jesus está ministrando o grande sermão. Nós conhecemos como o Sermão do Monte. Na verdade, nós damos esse nome, mas o que Jesus está falando ali é a respeito das bem-aventuranças, ou seja, o sermão da felicidade. E ao mencionar, Jesus vai abordar 19 tópicos sobre esse sermão. Um sermão muito longo, um sermão extenso, mas Jesus vai falar várias coisas, inclusive coisas que nós sempre falamos no nosso cotidiano. Jesus vai falar sobre a bem-aventurança, os bem-aventurados, os pobres de espíritos, os humildes, aqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus, logo após, também vai falar a respeito para os discípulos a importância de sermos sal da terra. E Jesus vai continuar abordando alguns temas específicos para esse sermão. Jesus também, nesse grande sermão, que Mateus vai dar 3 capítulos, a partir do capítulo 5, 6 e 7, Mateus vai dar ênfase a esse sermão que Jesus está pregando. Nesse sermão, Jesus também ensina os seus discípulos a orarem. A oração que nós sempre falamos, a oração do Pai Nosso. Nesse capítulo também, nós vamos ver Jesus falando a respeito das preocupações da vida, que não devemos andar ansiosos pelas coisas que vão acontecer. Isso serve muito para os dias de hoje, porque algo que nós mais temos é ansiedade. E nesse capítulo, Jesus vai dizer, olha, não andeis ansiosos, não precisa ficar ansioso. E aí ele vai dizer que a preocupação é buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus vai explicando esse sermão, e ao finalizar esse sermão, Jesus vai insistir, vai falar sobre a persistência em oração. No capítulo 7, versículo 28 e 29, o texto vai dizer que a multidão que está ouvindo Jesus pregar, porque a princípio esse sermão começa com os discípulos, mas com o passar dos tempos, das horas, uma multidão começa a seguir, começa a subir para ver Jesus pregar. E esse texto vai dizer que essa multidão fica maravilhada. Por quê? Por causa do ensino que Jesus está passando. Não é qualquer pessoa que está pregando, não é qualquer pessoa que está pregando sem autoridade. E um dos motivos que essa multidão vai ficar admirada, maravilhada, é pela autoridade que Jesus estava ensinando. Não como os mestres das leis, que apenas sabia de algo teórico. Mas Jesus não só fala da teoria, Jesus também fala da prática. O capítulo 8 inicia, e o texto vai dizer que Jesus está descendo desse monte. Ao descer desse monte, o que me chama a atenção é que um leproso agora vai entrar em cena. Pois bem, esse homem, ele não tem acesso a todas as pessoas. Esse homem, ele vive sobre um contexto muito complicado e delicado. Esse homem sofre de uma enfermidade chamada lepra, que Lucas vai dizer que ele está cheio de lepras. Possivelmente, o seu corpo está tomado por lepra.
Um leproso não tinha uma vida fácil. Um leproso, quando ele era diagnosticado com a lepra, segundo Levíticos, capítulo de número 13, o texto diz que todo homem que tivesse alguma erupção no seu corpo, alguma doença no seu corpo, deveria se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote faria uma quarentena que na verdade era 7 dias. Após 7 dias, se ele não melhorasse, ele era afastado, colocado fora do arraial, para que esse homem não contaminasse as outras pessoas, porque entendia que a lepra era algo transmissível. A lepra para os dias de hoje é basicamente sobre a hanseníase. Tem uma semelhança sobre a lepra dos dias que esse leproso está vivendo. Então esse homem, ele não tem uma vida fácil, porque além de ter que viver fora da sociedade, fora do arraial, ele precisava cumprir alguns requisitos. Primeiro, ele precisava usar roupas rasgadas. Imagina você, tem uma doença que você não tem o controle dela, e agora você precisa andar todo rasgado pelas ruas. Segunda coisa, ele precisava cobrir parte do seu rosto, para que as pessoas entendessem que ele tinha uma doença que era infecciosa. Terceiro, quem se aproximasse desse homem, ele a um passo de distância, ele precisava gritar, impuro, impuro, para que todos soubessem que esse homem, ele é um homem excluído da sociedade. Perceba, olha a situação que esse homem está vivendo. Ele não tem convívio social, ele não tem convívio familiar, ele não tem convívio religioso, porque nem para ser sacerdote ele presta, Renata. Ele não poderia ser sacerdote por causa da sua doença, porque até para ser sacerdote precisava ser puro, não poderia ter nenhum defeito. E esse homem tem defeito, só que esse homem está dentro de um isolamento. Ele toma uma decisão, e qual decisão é essa? O texto vai dizer que nós lemos isso aqui, que quando Jesus desce do monte, juntamente com a multidão que estava seguindo, esse leproso se aproxima de Jesus. Eu parei para meditar nisso aqui, porque é um homem que está excluído da sociedade. Se esse homem fosse pego, ele poderia ser apedrejado. Era uma ordem. Estava sobre as leis, debaixo das leis. Poderia se apedrejar esse homem, porque ele era um homem contaminado. Segundo Números, ele é um homem decretado à morte. Números 12 vai dizer que esse homem é um homem que está fadado à morte. Não tem jeito, não tem cura. Só que esse homem, ele me ensina algo interessante. E eu gostei disso aqui, porque o texto vai dizer que ele tem uma lepra, ele tem uma doença, ele tem uma enfermidade, mas essa doença, essa enfermidade, quando ele ouve falar de Jesus, e possivelmente, gente, ele não ouviu qualquer coisa de Jesus, porque para ele ir até Jesus, ele ouviu, esse homem que está descendo do monte, ele curou uma menina que estava enferma. Esse homem que desceu do monte, ele curou uma mulher que havia 12 anos padecendo de um fluxo de sangue. Esse homem que estava passando, ele curou um homem que estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem não é qualquer pessoa. Eu preciso ir até ele. E por causa dessa atitude, o texto vai dizer que ele rompe aquele local de isolamento e sai para ir de encontro a Jesus. Pastor, ainda não entendi. Esse homem está dizendo, eu posso até estar passando por um momento de dificuldade. Eu posso até estar passando por um momento de enfermidade. Só que a fé não é aquilo que eu creio. Romanos 10:17 vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esse homem agora recebe autoridade, recebe ousadia, porque a fé é isso. A fé não é um amuleto que você usa a qualquer momento, não. A fé te faz tomar decisões que parecem loucura à ótica humana, mas esse homem está me ensinando que o momento que ele está vivendo não define a sua história. E quando ele ouve que Jesus está passando, ele diz, eu vou até Jesus porque ele pode resolver o meu problema. Eu vou até Jesus porque ele pode mudar a minha história. Olha o que esse homem me ensina. Ele corre risco. E às vezes parece loucura, porque a fé, gente, às vezes nos faz fazer algumas loucuras, né, pastor Jorge? Do leme ao pontal. Não é a música não, tá, gente? Te faz você vir andando do leme aqui. A fé,
ela te faz você tomar uma decisão que aos olhos humanos parece loucura. Faz você clamar, faz você perder toda a vergonha, porque, olha isso, só quem sabe o que você está vivendo é você. Então quem precisa reagir nessa noite é você nesse lugar. Eu vim pregar para uma igreja nessa noite que não vai se conformar e voltar para casa do mesmo jeito, mas eu estou pregando para gente, para homens e mulheres aqui, que vão voltar diferente para sua casa, porque a fé vai ser ativada e o milagre vai acontecer. Ele rompe o isolamento. Ele corre risco para receber aquilo que ele precisava. Aí o texto vai dizer que ele se aproxima de Jesus. Olha isso aqui. Não foi Jesus que se aproximou dele. Isso aqui me chamou a atenção. Não foi Jesus que se aproximou dele, Paulo. Foi ele que se aproximou de Jesus. Porque quem precisava do milagre era ele. E às vezes nós não vivemos o milagre porque nós esperamos que Jesus se aproxime de nós. E na verdade quem tem que reagir somos nós. Quem tem que ir em busca, quem tem que abrir a boca para clamar é você. Quem tem que lutar pela tua casa é você nessa noite. Quem tem que lutar pelo teu marido é você. É você que precisa se aproximar de Jesus. Olha aqui que Hebreus 4:16 vai dizer: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quem precisa se aproximar, e esse homem está me ensinando. Só que quando você lê Marcos e Lucas, o texto diz que ele se aproxima de Jesus. Só que Lucas vai dizer algo interessante, Mateus vai dizer que ele se aproxima e adora. Marcos vai dizer que ele se aproxima e se prostra. É a mesma coisa, contado por óticas diferentes. É a mesma coisa, ele está adorando. Só que me chama a atenção é que esse homem, ele não se prostra diante da sua dificuldade. Esse homem, ele não se faz de vítima da sociedade. Ele poderia falar assim: olha, eu estou sendo ignorado. Eu estou sendo excluído. Não, ele não se faz de vítima. Esse homem, ele vai atrás de quem pode resolver o seu problema. Pergunta para essa pessoa, mas dá um sorriso para ela não pensar que é com ela. Fala assim: você está procurando qualquer pessoa ou você está procurando Jesus para resolver a tua vida? Porque se você estiver procurando qualquer pessoa, talvez você não vai viver o milagre. Mas se você procurar Jesus, e Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui, se você procurar a Ele, tenha certeza, Ele vai mudar o quadro da sua vida. Ele se aproxima, e aí isso aqui mexe comigo. Porque, gente, Tati, ele está leproso. A lei de Moisés diz assim, Renata: ele não pode fazer nada. Nem sacerdote ele presta. Mas o texto diz que o que o povo não faz, Washington, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, ele no capítulo 8, rejeitado, excluído, afastado, desprezado pela sociedade, mas ele chega diante daquele que pode resolver, prostra os seus joelhos e começa a adorar. Ele está dizendo: eu, mesmo com as minhas dificuldades, eu tenho uma adoração para entregar ao Senhor. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite que está passando por um momento turbulento, e alguém olha para o fora e fala: tá tudo bem com ela, tá tudo bem com ele, mas só Deus sabe como é que você chegou até aqui. Mas já chegou aqui, mas já conseguiu levantar a mão, porque você está dizendo: essa circunstância não vai parar a minha adoração, essa dificuldade que eu estou enfrentando não vai me impedir de adorar o meu Deus essa noite. Será que tem alguém que pode erguer as suas mãos para os céus, adorar ao Senhor, porque o teu momento não define o que Deus quer fazer na sua vida. Esse momento é apenas uma fase. Deus está dizendo: vai ser gerado testemunho por causa dessa dificuldade. Aí o texto diz, ele se aproxima, se prostra e adora. Olha a ordem do milagre, gente. E às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, mas às vezes a gente pode aprender. E esse homem nos ensina que ele tem uma adoração independente das suas circunstâncias. Ele
é aquele hino que nós cantamos sempre, do Delino Marçal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Ele está dizendo para o Senhor que, Gilson, o que Ele fez depende do que Deus vai fazer por Ele. Porque às vezes nós achamos que Deus, Cláudia, nós precisamos agir com barganha com Ele. Não, eu vou fazer para que Deus faça por mim. E não é isso. Eu sempre esqueço. Eu vou fazer porque Deus é obrigado a fazer por mim. Só que olha o que esse homem fala, gente. Esse homem chega diante daquele que pode resolver e diga, Senhor. Primeiro, Senhor, no grego, vamos dar uma de Abraão agora. No grego é Adão. Adão, um dos significados de Adão é, tu és o meu dono. Ele está dizendo, ele está chegando diante de Jesus e está falando, tu és o meu Senhor, tu és o meu dono. Além disso, ele está dizendo, olha, além do Senhor ser o meu dono, se tu quiseres. Olha isso, gente. Ele não está falando, eu já te adorei, agora o Senhor é obrigado a fazer o que eu quero. Só que ele está dizendo, não, eu adorei, mas a minha adoração não depende do Senhor fazer um milagre na minha vida. Se tu quiseres, porque poder o Senhor tem, mas se o Senhor quiser, o milagre vai acontecer. Ele está dizendo, olha, se tu quiseres. Repita comigo, a adoração vem antes do milagre. Não espere o milagre acontecer para você adorar. Adore antes do milagre acontecer. É o que Paulo e Silas estão dizendo. Estamos encarcerados, feridos, mas à meia-noite Paulo e Silas abrem a boca para adorar ao Senhor. O milagre ainda não aconteceu, mas o texto diz, quando eles começam a adorar ao Senhor, cadeias se abrem, um terremoto vem naquele lugar e eles são livres daquela cadeia. Porque a adoração vem antes do milagre. Não inverta a ordem. Fala para essa pessoa, não inverta a ordem. É adorar primeiro, milagre depois. Esse homem está nos ensinando, então ele adora. Ele só faz isso porque ele viu Jesus. E ele só viu Jesus porque ele foi atrás de mudança. Eu gosto disso aqui porque se ele não quisesse mudança, ele não teria vivido o maior milagre da sua vida. Só que o texto diz que ele viu, e ele foi atrás. E aí quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei da época da faculdade, Vini. Uma aula chata chamada física. Terceira lei de Newton. Qual é? Cadê o engenheiro? Cadê os engenheiros dessa igreja? Eu estou profetizando tua vida? Quer não? O Osto, Rafa, cadê? Qual é a terceira lei de Newton? Ih, Jesus, vai cair prédio, hein, gente? A terceira lei de Newton diz que para toda ação há uma reação. É a terceira lei que Newton vai nos trazer. E isso aqui se encaixa para esse texto. Porque é até bíblico. Jeremias 33:3 vai dizer, clama a mim. Primeiro você age, depois Deus reage à sua ação. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite, é hora de você agir, porque na medida que você agir, Deus vai reagir ao teu favor. Ele age e Deus reage. Então o que esse homem está fazendo, gente? Ele está agindo, ele está tomando a ação. E a ação dele é, eu sou adorador independente das minhas circunstâncias. Ele não está dizendo assim, eu sou adorador só quando tudo está dando certo, Pedrinho. Porque quando tudo está dando certo, isso não é adorador, gente. Adorar a Deus quando tudo está dando certo, quando tudo está favorável, é apenas um sinal de gratidão. Você adora porque você é grato. Mas quando você adora, quando nada está acontecendo, quando a chave está fechada, a porta está fechada, quando a tempestade bateu na tua embarcação, e mesmo assim você diz, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Isso é a atitude de um verdadeiro adorador, porque você está dizendo, eu não só adoro porque eu sou grato, mas eu adoro porque eu confio no Deus que eu sirvo.
E aí o salmista no Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus te trouxe aqui nessa noite, minha irmã, meu irmão, para te dizer: essa dificuldade não pode te abalar, essa dificuldade, circunstâncias, não vai te abater, você vai permanecer firme na presença do Senhor. Então ele está dizendo: eu estou agindo e Deus vai reagir ao meu favor. Só que em nenhum momento ele fala para Deus que Deus é obrigado a fazer. Porque, gente, pensa comigo, já pensou se Deus fizesse tudo na hora que nós quiséssemos? Meu Deus. Só que se Deus faz tudo o que você quer, você não estaria aqui hoje. Tem gente que só está aqui por causa da luta, gente. Tem gente que só está aqui. Tem gente, pastor Jorge, que só sobe um monte, o céu aberto, porque precisa. Não é porque você gosta, não, gente. Eu amo subir o céu aberto. Eu amo ir nos 7 cartiçais. Gente, para mim, 3 horas de subida, gente. Ainda pode... uma cobra lá. Ei, gente. A Brenda já falou, eu não subo. Porque, gente, tem coisas que nós só fazemos por causa da luta. É por isso que Deus permite a luta acontecer na sua vida. É por isso que a forma que Deus tem, Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. É por isso que Ele permite a luta chegar. É por isso que Ele permite, Cláudia, a tempestade bater no teu barco. Porque assim você reconhece, eu não posso sair da posição, mas eu entendo que Deus permanece no controle da minha vida. Esse homem, ele está me ensinando algo tremendo. Só que a adoração dele, Gilson, vai fazer Deus, através de Jesus, tomar 3 atitudes. Eu gosto disso aqui, porque, a princípio, esse homem deveria chegar até Jesus e falar assim, impuro, impuro. Só que ele chega adorando. E o fato dele chegar adorando, Jesus agora observa e sabe quem ele é. Porque as marcas do seu corpo diz que ele é um leproso. Só que, ao invés de Jesus expulsá-lo, Jesus agora vai acolher esse homem. Jesus agora vai trazer ele para perto. E a primeira atitude que Jesus vai fazer o texto diz: Senhor, se quiseres, pode me purificar-me. Jesus estendeu a mão. Eu gosto disso aqui. Vamos de novo dar uma de Abraão, no grego. Mão é Yad. Yad é formada por 2 palavras, Yud e Dalet. Estou ficando bom, tá? Yud e Dalet, estou aprendendo com Abraão. Yud e Dalet, que um dos significados de Yud e Dalet é a mão que abre porta. Eu fiquei doido nisso aqui. Porque ele está chegando até Jesus, e agora a primeira coisa que Jesus faz é estende a mão. Alguém que está acostumado com desprezo. Alguém que está acostumado com rejeição. Só quem já foi rejeitado aqui, eu acredito que vocês não foram, só eu. Mas só quem já foi rejeitado sabe a dor que é. Só quem já foi desprezado sabe a dor que é do desprezo. Esse homem está passando por um momento aqui que ele está vivendo algo diferente na sua vida. Porque as pessoas olham para ele e veem ele como ninguém. Só que quando ele chega diante de Jesus, porque Jesus não é igual ao homem, o homem vai até nos decepcionar, gente. E se prepare, porque na nossa trajetória, na nossa caminhada, teremos decepções com o homem. Isso é normal, faz parte do processo de amadurecimento que Deus tem para nós. Só que quando nós depositamos a nossa confiança naquele que pode mudar, você não tem decepção, você não será frustrado, você não fica decepcionado. E esse homem está diante dele. E agora o texto diz que Jesus estende a mão. Ele nunca esperava isso. Porque nenhum judeu pode tocar em um leproso. Porque se ele toca no leproso, ele fica impuro. Só que o bom de Jesus é que as nossas impurezas não deixam Jesus impuro. Pelo contrário, a pureza dele passa para nós.
Esse homem agora está vendo Jesus estendendo as suas mãos. E aí eu gostei do que Isaías 41:13 vai dizer: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Eu vim pregar essa palavra para você nessa noite para dizer, se prepare porque tem ajuda do céu para a tua vida. O céu está dizendo, fique tranquilo porque não vai faltar as mãos dele estendidas para você, porque Isaías 59 vai dizer, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É Deus dizendo, se prepare porque ele está estendendo as suas mãos e tem ajuda de Deus para você. Ajuda do céu para a tua vida. Aí ele estende a mão. E aí eu falei que é a mão que abre porta. Segundo, ele recebe um toque, Gilson. Quando você lê a raiz dessa palavra, na verdade Jesus está abraçando esse homem. Jesus usa uma figura de linguagem do amor, que é o toque físico. Tem gente que não gosta. Né? Tem gente que não gosta de muito agarro. Né, Mayra? Tem gente que não gosta. E tá tudo bem, gente. Porque você tem 5 linguagens para ter, né? Se você for ter 5, você é muito perfeito. Deus vai te tirar dessa terra, então não seja perfeito assim não, gente. Mas Jesus usa o toque físico para demonstrar amor por alguém que é desprezado. E você já percebeu que no momento mais difícil da sua vida, quando você começa a analisar as coisas que Deus faz ao teu respeito, você consegue enxergar o amor de Deus com você? Porque, na verdade, tem pessoas que, se for olhar isso, poderia nem estar aqui, mas o amor de Deus foi tão grande, porque Deus sabe a forma que te traz para perto, Deus sabe a forma de te amar, Deus sabe a forma que você vai receber esse amor, e Deus está dizendo, fique tranquilo, porque hoje Ele decidiu usar uma forma de expressão para mostrar, você é importante para mim, você é importante, eu te amo, e foi por causa de você que Ele deu a sua vida, morreu naquela cruz, por causa de você. Foi por causa de você. Fala para essa pessoa que está ao teu lado, foi por causa de mim. Não, dá um sorriso para ela, gente. Fala, foi por causa de mim. João 15:16 vai dizer, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Bata no teu peito nessa noite e fala, eu sou privilegiado. Essa é a raiva do diabo, Álvaro, porque o inimigo ele não entende, porque a gente peca, a gente erra, a gente comete algumas coisas que desagradam a Deus, mas ele fala, eu te amo, eu te escolhi, eu não errei na tua escolha, você não é o acaso, você é a escolha de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado, você é a escolha de Deus, não deixa o mundo te rotular não deixa o mundo colocar apelidos em você não, você é a escolha de Deus essa noite. Esse homem recebe essa linguagem de amor. Já vou encerrar, calma aí. Fica me agoniando não. Por que ele precisava desse toque? Porque se você olhar o texto, eu gosto do detalhe do texto, gente. Eu falo para o Abraão, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Para com esse negócio de ficar vendo no YouTube. Lê a Bíblia. Quando você olha para o texto, ele não pede para ser curado. Tanto Marcos, Lucas e Mateus não fala que ele pediu cura. Ele pediu para ser purificado. Aí é diferente. Ele não está pedindo cura, ele está pedindo purificação. Se quiseres, tu podes me purificar. Porque a purificação não é de fora para dentro. A purificação é de dentro para fora. Mais do que uma cura física, esse homem precisava curar coisas aqui dentro. Eu estava meditando nessa palavra e Deus falou, tem pessoas lá que precisam primeiro do tratamento dentro. Porque do que adianta a cura por fora se dentro ainda está machucado, está ferido. E Deus está dizendo, hoje é a noite que eu te trouxe aqui nesse lugar. Você não vai sair somente com a cura física, mas o teu interior sairá daqui sarado. Porque hoje Deus quer curar as tuas feridas. Deus quer cicatrizar a ferida que foi aberta por causa dessa dificuldade. E Deus está dizendo, há um tempo de purificação para você.
Ele precisava dessa cura primeiro. Porque, às vezes a gente pensa que a gente precisa de uma coisa, a gente precisa de outra. Tem muitas pessoas que às vezes estão pedindo uma coisa e estão falando, você não precisa disso, você precisa de outra coisa. Porque, às vezes, se você só tiver a cura física, você pode atrapalhar o processo. E Deus está dizendo, antes de curar por fora, eu preciso te curar por dentro. Aí Deus, por isso que Jesus está abraçando ele. Porque antes de curar essa cura, antes de curar o seu físico, Jesus precisa curar ele por dentro. Só que agora, ele vai ouvir de Jesus. Isso aqui é interessante. Porque ele está dizendo, se quiseres, tu pode me purificar. Qual é a resposta que Jesus dá para ele? Quero. A ação desse homem gerou uma reação de Jesus imediata. Porque Jesus falou assim, vou pensar. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Quando ele adora Jesus e fala, porque a oração dele tem conteúdo, gente. Como é que está sendo o conteúdo da tua oração nessa noite? Às vezes a gente não recebe milagre porque não tem conteúdo na oração. Só que esse homem está dizendo, eu tenho conteúdo, e agora, se o Senhor quiseres, pode me curar. E aí o texto diz, quero. Vamos de novo? No grego. Significa telos. E isso quer dizer, expressa vontade, desejo. Jesus está dizendo, quando ele adora, Jesus está dizendo, eu tenho vontade em te curar. Eu tenho vontade em te purificar. Eu tenho vontade em te restaurar. É Jesus dizendo para alguém nessa noite, te trouxe aqui porque eu tenho vontade de te fazer viver um novo tempo na minha vida, na minha presença. Eu te trouxe aqui porque eu tenho vontade de restaurar a sua vida. Eu te trouxe aqui porque eu tenho vontade de restaurar, curar as suas feridas, porque hoje é a noite e eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Você não sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Você sairá daqui restaurado pelo poder do Senhor. Quero. Fala para essa pessoa, Jesus quer te restaurar. Jesus quer te restaurar. Quero, tenho vontade. Eu gosto disso aqui, gente, porque a fé do leproso, pastor Jorge, encontrou uma resposta imediata. Eu vou ser profeta de Deus para a tua vida e vou liberar isso aqui. A tua fé nessa noite está sendo ativada e respostas de Deus estão descendo sobre a tua vida. Respostas imediatas do Senhor. Deus está dizendo, não vou deixar para amanhã não, vou fazer hoje. Vou fazer hoje, não vai ser no mês que vem, não vai ser no ano que vem, vai ser hoje. Levanta a tua mão, porque é hoje que Deus está dizendo, estou mudando o quadro, estou mudando a tua história. Hoje eu tenho vontade em mudar. É hoje. Anime essa pessoa que está ao teu lado. Eu sei que é chato, mas eu sou assembleano. Eu sei que é chato, mas fala para ele, é hoje. Não, sacode ela, sacode ele. É hoje, porque é hoje que Deus está liberando resposta para a sua vida. Quero. Eu tenho vontade. E o texto diz, e imediatamente. Marcos e Lucas vão dizer assim, imediatamente a lepra o deixou. Mas Mateus vai dizer apenas, imediatamente. Sabe o que Deus está dizendo? Tem coisas que vão começar a te deixar imediatamente. Não, vou repetir de novo porque isso é profético para a tua vida. Tem coisas que causavam traumas em você e Deus está dizendo, tem traumas que vão sair hoje imediatamente. Tem feridas que estavam aí até hoje, mas vão sair imediatamente. Tem circunstâncias que estavam te fazendo chorar e ele estava imediatamente vai te deixar. Só você que crê, levanta a tua mão para os céus, adora o Senhor, porque hoje Ele está te curando, hoje Ele está te restaurando nesse lugar. Imediatamente. Essa depressão não vai te pegar. Esse trauma,
Essa vontade de se matar não vai te pegar. Deus está falando, vai sair imediatamente. Vai sair imediatamente. Eu sinto fé nessa palavra que estou pregando nessa noite. Que Deus está dizendo, tem pessoas que estão dizendo, Senhor, eu já não aguento mais de ver isso. E Deus está falando, hoje é o último dia dessas circunstâncias. Porque hoje o imediatamente de Deus está entrando em ação na tua vida. Está vindo de encontro a você. Está vindo de encontro a você nessa noite. Imediatamente. Porque a restauração foi imediata. Porque você serve um Deus que não é um Deus de obras inacabadas. Filipenses 4,13 vai dizer que aquele que começou a boa obra. É Deus dizendo, aquele que começou não é qualquer pessoa. Não é um engenheiro, Vini, que não tem tanta experiência igual a mim, não. É alguém que está falando, eu sou o construtor da tua história. E aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. Deus está dizendo, não vai ter obra inacabada na tua vida. Satanás disse, a família dela é minha. Deus está dizendo, não é. Porque eu estou começando uma obra nova na vida dela. Eu estou começando uma obra nova na vida dele. Deus está dizendo, chegou o tempo de coisas novas para a sua vida. Chegou o tempo de você viver algo sobrenatural de Deus. Chegou o tempo de você viver o extraordinário do Senhor na sua vida. É um tempo de coisas novas que Deus está dizendo. Você vai passar a vivenciar coisas novas na sua vida. Aí o texto diz que agora ele recebe uma ordem de Jesus, porque ele foi restaurado. Só que olha que interessante, o versículo 4 diz assim, que Jesus deu uma ordem para ele e falou assim, não fala para ninguém não. Jesus entende, né? Esse é um atributo que, gente? Não vou nem falar para as mulheres não ficar com raiva de mim. Mas Jesus virou para ele assim, ó, você está restaurado, você está purificado. Só que agora vai até o sacerdote, como está descrito lá em Levítico capítulo 14. Quando for purificado, restaurado, você tem que entregar uma oferta. Só que agora você vai voltar lá no sacerdote. Por quê? O sacerdote tinha autoridade para botar para fora. Mas a graça de Deus tem autoridade para recolocar aqueles que foram excluídos. A graça de Deus, eu glorifico ao Senhor, porque foi pela graça que eu estou aqui nessa noite. Porque pelos meus defeitos, pelas minhas lepras, eu deveria viver fora, deveria viver acampado no arraial, mas a graça de Deus me alcançou e me deu acesso. É por isso que eu disse que a mão que abre porta está abrindo uma porta, e Deus está dizendo, tem acesso novo para a sua vida, porque João 10:9 vai dizer, eu sou a porta, aquele que entrar por mim terá a pastagem. E Deus está dizendo, tem acessos novos para a sua vida, tem um novo acesso reservado para você. Entre por essa porta que é Cristo. Você precisa entrar por a porta certa, a porta que é Cristo, porque é essa porta que te faz, que te tira lá do lamaçal do pecado e te coloca na presença do Senhor. É essa graça que te faz não ser um merecedor, porque nós não merecíamos nada. Na verdade, o que nós merecíamos era o inferno, mas a graça de Deus nos alcançou, e essa graça, por ter nos alcançado, te colocou aqui nessa noite, dizendo, você é escolhido, você é chamado do Senhor, você foi alcançado por essa graça. É por causa da graça dele, e é por isso que ele está dizendo, olha, vai lá agora, naquele que tem poder para decretar, para colocar você para fora, para mostrar que agora você está restaurado. Só o que Jesus está dizendo aqui é muito mais do que ele ir lá entregar uma oferta, porque agora ele precisa ser reinserido na sociedade, ele precisa voltar ao convívio, ele precisa voltar a ter relacionamentos. Imagina você, gente, o Lucas ali, é tu mesmo que eu estou falando, bonito desse jeito. Imagina esse homem rejeitado. Se não é a graça de Deus olhando para Joyce, falando, Deus, orou muito. Porque o menino é feio, gente.
Mas olha o que a graça de Deus faz. Pega uma pessoa e coloca na presença do Senhor, que não valia nada para a sociedade, mas ele coloca aqui. Pega uma pessoa que alguém falava assim, não tem jeito, não vai dar certo, vai ser traficante, vai ser bandido, vai ser maconheiro, e Deus fala, não vai ser nada disso, Vini, vai ser pregador da minha palavra, vai ser um adorador, vai ser um intercessor, vai ser um servo de Deus. É Deus dizendo, estou recolocando pessoas que foram excluídas, e hoje Deus está te dando acesso para viver um novo tempo na presença dele. Fala para essa pessoa, Deus está te dando acesso nessa noite. Não, desse jeito que você falou, ele não vai acreditar não, gente. Fala com o profeta. Fala, Deus está te dando acessos nessa noite. Quero! Vai lá! Mostra ao sacerdote. Só que o homem que era excluído, e eu gosto disso aqui, gente, que quando a graça nos alcança, a gente não consegue nem fazer só o óbvio. Tem uma frase aí que às vezes o óbvio precisa ser dito. Só que Jesus não mandou só ele ir lá no sacerdote, só que ele não se aguenta. Não me aguento. Eu vou ser um fofoqueiro de Jesus. Fala para essa pessoa, se for para falar da vida de alguém, não, me ajuda, gente. Fala, se for para falar da vida de alguém, fale da vida de Jesus. Fale do que Jesus está fazendo na tua vida. Fale dos feitos de Jesus. Fale dos milagres de Jesus. Se for para falar de alguém, fale de Jesus. Ele fala, eu fui curado, eu fui restaurado, eu era excluído, rejeitado. Agora eu vou falar do que Jesus fez na tua vida. O céu está liberando algo para te dizer essa noite, dizendo, se prepare, porque a tua dor vai gerar testemunhos essa noite. Pessoas conhecerão Jesus, Maíra, por causa da tua dor, por causa do milagre que Jesus fez na tua vida. É por isso que ele está dizendo, estou permitindo você passar por essa circunstância, estou permitindo você passar por esse evento, para que um testemunho seja gerado na sua vida. É Deus dizendo, se prepare, porque esse momento vai acabar, e um grande testemunho dos céus está descendo sobre a tua vida. Se você crê, levanta a sua mão para adorar ao Senhor Jesus, porque Deus está dizendo, há testemunhos novos na sua vida para serem contados. Só que às vezes a gente pede algo a Deus, Maíra, e Deus manda o processo. Tem pessoas aqui que estão passando coisas que elas mesmas pediram para Deus. Só que o que a gente às vezes não entende no meio da luta, Tainá, é que toda dor, todo sofrimento, quando nós vencemos essa dificuldade, aumenta a nossa fé, e a partir de nós, outras pessoas começam a conhecer o nome de Jesus. Porque alguém vai olhar para você e falar, mas como pode ela? Como pode ele segurando o milagre nas suas mãos? Como pode? Era para ela estar perdida, mas Deus está dizendo, Deus vai mudar o quadro da sua vida, Deus vai mudar essa situação, e Deus está dizendo, se prepare, porque há um tempo novo de Deus sendo estabelecido para a sua vida. Se coloque de pé. Tem um tempo novo de Deus. O texto diz que o excluído agora se torna pregador da palavra. Encoraje essa pessoa e fala assim, está preparada? Como é que é, Ana? E o Eri? Deus está dizendo, se prepare, porque tem um tempo novo de Deus vindo sobre a tua vida. Esse homem excluído agora se torna um pregador da palavra de Deus. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala, Jesus será conhecido por causa do teu milagre. Eu não sei qual é o nome do teu milagre nessa noite, mas se você sabe o nome, grita o nome do teu milagre que você precisa nessa noite. Pastor, é o meu marido, grita o nome dele nessa noite. Pastor, é o meu filho, grita o nome dele nessa noite, porque você será conhecido pelo teu milagre.
Jesus vai ser reconhecido por causa do milagre que Ele vai fazer na sua vida. Alguém que era excluído, agora tem acesso. Alguém que estava rejeitado, agora está sendo inserido novamente na sociedade. É o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui. Tem pessoas que estavam excluídas e Deus está dizendo: estou te reinserindo no convívio, estou te reinserindo, porque o que eu vou fazer na sua vida é algo bem maior do que você possa imaginar. Só que esse homem, gente, ele quando chega diante de Jesus, ele não apresenta desculpas. Ele chega diante de Jesus, ele não apresenta as suas desculpas. E Deus está falando: para de dar desculpas nessa noite. Para de dar desculpas. Assume a tua responsabilidade. Assume aquilo que você precisa fazer. Ele rompe aquele isolamento e vai até Jesus. E Deus está dizendo: é hora de você agir, começar a ir em busca daquilo que você precisa nessa noite. Quando ele chega até Jesus, ele não apresenta as suas desculpas. Ele apresenta a sua necessidade. E Deus está falando: muda aquilo que está saindo da sua boca hoje. Para de apresentar as suas desculpas. Mas pastor, ninguém está fazendo por mim. Não importa. O que importa é o que Deus está fazendo por você. Para de apresentar as suas desculpas, porque a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Sabe por que você fica refém toda hora da sua situação? Porque você sempre é a vítima da história. É sempre o coitadinho. Esse homem está me ensinando, ele não se faz de coitado. Ele chega até Jesus, faz o que tem que ser feito e apresenta as suas necessidades. E quando ele apresenta as suas necessidades, nós vimos, a resposta imediata de Deus veio. Pastor, o que está faltando para a resposta vir? É você parar de dar desculpa e apresentar a tua necessidade para quem pode resolver a tua vida. Só que esse homem, a fé desse homem, não apenas reconhece aonde está Jesus, mas a fé desse homem leva ele até Jesus. Porque não adianta só você reconhecer quem é Jesus. Não adianta só você conhecer. Você precisa ir até Ele.